Fala pessoal, dando continuidade aqui aos vídeos sobre banco de dados, nesse daqui a gente vai falar especificamente sobre o Select, tá? Tô aqui com o código ainda do vídeo anterior, eu vou dar uma comentada e vou limpar aqui em cima para a gente começar a trabalhar com o Select, tá? Então, vamos lá, vamos usar aqui essa tabela mesmo que a gente fez, a clientes. Quando a gente se aprofundar um pouquinho, a gente vem para essas tabelas aqui que já tem no próprio Oracle. Então vamos lá, select asterisco from clientes. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou pegando, tá? Selecionando, listando todos os meus campos da tabela clientes. Se a gente executar isso aqui, tá aqui, ó, ID cliente, nome, ID estado, e-mail e tipo pessoa. Se eu quiser aqui, por exemplo, pegar somente o nome e o e-mail que tem nessa tabela aqui, eu posso simplesmente aqui tirar esse asterisco, que significa todos, e colocar aqui, ó, nome, vírgula, e-mail. Eu coloco os campos que eu desejo, separado por vírgula, tá? Executei, ele trouxe para mim aqui somente o nome e o e-mail. Se eu quisesse abreviar o meu retorno aqui, ao invés de mandar um nome, mandar somente a letra N. Eu posso fazer isso aqui e no lugar do e-mail, mandar somente a letra E. Eu executo isso aqui, ó, perceba aqui o título, tá? O título da minha listagem tem aqui, ó, nome e tem aqui e-mail. Quando eu executo dessa forma, o nome virou N e o e-mail virou E. Então aqui eu estou meio que colocando uma abreviação, NM e EM. Eu vou colocar uma abreviação. Mas, Neto, isso aqui vai influenciar agora? Não, agora não vai influenciar nada. Mas mais para frente a gente vai ver a finalidade disso aqui. E eu posso aqui, deixa eu ver, usar também funções, tá? Eu tenho algumas funções já especificadas aqui no Oracle, como por exemplo a função count. Não sei se ela vai retornar exatamente o que eu pretendo, mas eu vou executar dessa forma aqui para ver no que é que vai dar. Ela retornou sim a forma que eu quero. Então o que é que ela está fazendo aqui? Ela está retornando para mim a quantidade de dados que tem na minha tabela. Está aqui, ó, 2. Eu tenho aqui na minha tabela cliente, eu posso vir aqui em dados, eu tenho 2 dados, tá? Então eu vou mudar aqui um pouquinho a tabela, eu vou tirar a tabela clientes e vou colocar aqui a tabela employers, que eu já tenho um banco de dados aqui do próprio Oracle, já todo preenchido. Então, se eu executar isso daqui, ela vai me retornar um erro. Por quê? Porque eu não tenho o campo nome nessa tabela employers. Então, eu vou abrir aqui, ó, eu tenho o campo first name. Então, eu vou colocar aqui first name. Executei, ele me trouxe o total de 107 dados. Então, se eu retornar aqui com asterisco, ele vai me trazer todos os dados, tá? Então, se a gente descer aqui até o final, veja aqui, ó, que eu tenho a linha 107. Então, está me retornando a quantidade de dados. Aí, essa tabela aqui, eu posso usar ela a partir de agora. Então, eu tenho aqui os campos Employee ID, First Name, Last Name, E-mail, Phone Number, Data, Job ID. E eu tenho aqui esse campo Salário. Então, outra função aqui do Oracle que eu posso ter é o Max, tá? Ele vai me dizer o maior valor do campo que eu estou colocando aqui dentro dele. Então, se eu executar isso daqui, o maior valor que eu tenho no campo salário é 24.000 de toda a tabela. Ele leu toda a tabela e retornou para mim aqui em milésimos de infração aqui, ó, de segundos, milésimos de segundos, o menor salário que eu tenho lá. E o mínimo, basta eu colocar aqui o min, tá? Executei. O menor que eu tenho lá é 2.100. E se eu não me engano, eu tenho outro aqui que é sum. Sum, ele vai somar todos os salários que estão lá, todos os valores do campo salário, e vai retornar para mim, ok? Então eu vou retornar aqui somente o primeiro nome, o último nome e o salário de todos os funcionários. Executei aqui, ele trouxe para mim aqui, ó, first, last e salary, ok?
Então pronto, aqui é uma consulta básica. Eu mostrei para vocês aqui como você selecionar os campos que você deseja. E agora eu vou mostrar para vocês as condições. As condições a gente passa através do comando where. A gente viu esse comando aqui lá no vídeo anterior, nas opções de update e delete. Ou seja, ele vai executar isso aqui apenas nessas condições. Então, se eu colocar aqui, ó, eu quero listar o primeiro nome, o último nome e o salário da tabela empregados, né, employers, onde o salário for maior que 10 mil. Eu quero pegar todo mundo que tem o salário acima de 10 mil. Eu coloco dessa forma aqui, executo, ele só vai me dar aqui os salários acima de 10 mil. Se eu voltar aqui, ó, colocar menor que 10 mil, ele vai retornar para mim todo mundo que tem o salário menor do que 10 mil. Então eu consigo passar aqui algumas condições. Por exemplo, eu posso passar mais de uma condição. O que é que eu vou dizer? O sistema retorna para mim todo mundo que tem o salário maior do que 7 mil e o salário menor do que 10 mil, tá? A gente executa isso aqui, ele vai retornar para a gente apenas aqueles que estão nessa faixa. Então a gente pode diminuir aqui um pouquinho, ó, 8 mil. Então quem tiver entre 7 mil e 8 mil, ele vai retornar para a gente. Executamos 7.700, 7.800, 7.900, 7.200. Vamos pegar de 5 a 6 mil agora. Executamos e só temos um nessa faixa, 5.800, ok? Outra coisa que a gente pode ver aqui é a questão de ordenança, a ordem do retorno que vai ter para a gente. Se a gente executar aqui, a gente vê que o salário está lá, ó, 24, 17, 9 mil, aí 6 mil, 4.800, 4.200, aí depois vai para 12 mil. Por quê? Porque ele está retornando para aqui para a gente a sequência que ele foi incluído na tabela. Primeiro foi excluído Steven, segundo foi excluído Nina, terceiro Lex e assim por diante. Se a gente quiser ordenar aqui a listagem para a gente pelo salário, a gente vai usar a nomenclatura order, tá? Order. E a gente vai informar aqui qual campo que a gente quer ordenar. A gente quer ordenar o campo salary. Por padrão, o Oracle e outros bancos de dados, ele já traz essa ordenança do menor para o maior, tá? Que a gente chama de ASC, ou seja, ascendente. Se fosse do maior para o menor, seria descendente, tá? Então, por padrão já é ASCII, executamos isso aqui. Order, faltou o by aqui, ó. A gente precisa falar ordenar por, tá? Executamos. E agora sim, ele vai aqui do menor para o maior. 2.100, 2.200 até 24 mil. Se a gente colocar o ASCII, ele não vai mudar nada desse retorno, porque como eu falei, o ASCII já é o padrão, tá? Então não é necessário colocar. Se eu quiser do maior para o menor, eu vou usar o desc, ok? Então agora nós temos aqui do maior para o menor. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, outra condição que a gente tem no where, lembra que a gente fez aqui salary maior que 7 mil e salary menor do que 8 mil. Outra forma da gente fazer essa condição aqui, não só aqui no SQL, né? Porque isso aqui é a mesma questão de condições usada em linguagem de programação. O que a gente pode fazer é simplesmente um between, tá? A gente vai dizer aqui, ó, que o salário ele deve estar ele deve estar entre, tá? Isso aqui é entre. O valor deve estar entre 7 mil e 8 mil. Isso aqui é basicamente a mesma coisa que isso aqui. Então, eu vou comentar essa parte, executar isso aqui e veja que o retorno ele não altera nada para a gente. É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu posso mostrar para vocês relacionada ao select.
A gente pode mostrar aqui agrupamento. Tá, vamos lá. Agrupamento é o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou listar aqui um job ID, tá? Executei isso aqui. Perceba que esse job ID, ele repete algumas coisas, tá? Ele repete aqui algumas coisinhas. Então a gente pode agrupar essas informações pelo job, ou seja, ele não vai repetir, ele vai mostrar um e pronto. Então como é que a gente faz? Tem aqui, ó, group by job ID. Executamos. Ele deu um errinho aqui, deixa eu ver. Ele vai dizer que não pode agrupar por job ID, por quê? Não é uma expressão. Não é uma expressão. Tá, então o que é que a gente vai fazer? No lugar do asterisco aqui, a gente vai colocar o próprio campo que a gente está agrupando. A gente executa aqui, ó. Ele retornou aqui pra gente os campos sem repetição, tá? Então deixa eu executar aqui somente listando o job ID. Executei isso daqui. Perceba que ele retornou aqui para mim, ó, 107 dados, tá? Muitos repetidos. Então aqui a gente pode agrupar eles. Group by job ID, ok? Executamos e agora ele listou para a gente aqui só 19, tá? Então o que é que a gente pode fazer aqui para retornar? Por exemplo, eu quero o salário máximo de cada categoria dessa. Então executa aqui dessa forma, mostrando qual o job ID, que é justamente o que eu estou agrupando, e o máximo salário. Selecionei, ele vai me dizer aqui, ó, o IT Prog é 9.000 maior, o MGR 12008, account 8.300 e assim sucessivamente, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui pelo group by é um having, tá? O having é o que? É uma condição para um group by, assim como o where. Entenda isso aqui. Assim como o where é uma condição para o select, o having é uma condição para o group by. Neto, me explica na prática? Explico sim. Vamos lá. Eu vou listar aqui primeiro. Eu vou copiar isso aqui, a gente fazer uma análise, tá? O salário de todo mundo que tem um job ID que seja IT Prog. Pronto, IT Prog. Então vou listar aqui todos os colaboradores do job ID IT Prog. Pronto. Nós temos aqui 5 colaboradores que trabalham nessa função. Um recebe 9, outro recebe 6, 2 recebe 4.800 e um recebe 4.200. Então, com base nisso daqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó, no group by, a gente vai colocar uma condição. Having, tá? Lembre que a gente está pegando aqui o maior salário, certo? A gente está pegando o maior salário do funcionário que tem determinado cargo, que retornou ali pra gente 9.000, não foi isso? Deixa eu colocar aqui de novo, 9.000. Tá aqui, ó, IT Prog 9.000. Então vamos lá, vamos deixar isso aqui embaixo pra gente ter uma noção. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai agrupar o job ID cujo salário seja o máximo salário seja menor do que 6.000. O que é que isso aqui vai retornar pra gente? Deixa eu copiar esse de cima, vou tirar o having, vou executar isso aqui e veja que ele retornou pra gente. Deixa eu colocar um where aqui também. Where job ID foi igual IT Prog.
tá? Executar isso aqui, ele retornou pra gente 9.000. Se a gente executar isso daqui, ele vai pegar, ele vai agrupar aqui, ó, o where tá para o select, ou seja, eu estou dizendo que eu vou listar isso daqui cujo meu job ID seja itprog, porém eu vou agrupar o job ID quando o meu maior salário for menor do que 6.000. Então aqui ele deveria retornar para a gente o valor de 4.800. Vamos ver o que é que ele retorna. Selecionamos, não retornou nada. Vamos lá, vamos entender aqui. Executei isso daqui, ele retornou 9.000. E eu vou colocar um have, o meu máximo salário, colocar maior que 6.000 para ver o que é que ele retorna. Ele retornou 9.000. Então ele só vai retornar isso daqui quando o meu maior salário for maior que 6.000. Então se o meu maior salário não for maior que 6.000, ele não vai retornar. Por isso que quando estava menor aqui, ó, ele não retornou, tá? Por quê? Porque o meu maior salário que tem é 9.600. Então por isso que ele não é 9.000. Por isso que ele não retornou, porque o meu máximo salário não é 6.000. Então ele não faz nada. Ele simplesmente não tem dados para agrupar. Mas se eu vier aqui, fizer um update, deixa eu pegar aqui primeiro quem é o employee ID. Deixa eu pegar aqui o ID desse carinha que tem 9.000. Não é aqui não. Deixa eu pegar o ID aqui desse carinha que tem 9.000. É o ID 103. E eu vou alterar esse 9.000 para 6.000 também. 6.500, pronto. Update. Employees set salary igual a 6.500, onde o employer ID foi igual a 103, tá? Então eu tô alterando esse carinha aqui, ó, tô alterando o salário dele para 6.500. Executei uma linha atualizada, a gente faz o select e tá aqui 6.500. E aqui nessa condição eu não vou colocar 6.000, vou colocar 7.000. Então ele só vai agrupar o meu job ID quando o meu maior salário for menor do que 7.000. Executei isso aqui, agora ele executou. Lembra que anteriormente ele não tinha executado, por quê? Porque o meu maior salário era 9.000. Então ultrapassava aqui a minha condição, tá? Então se a gente tirar aqui esse job ID, essa condição, ele vai agrupar todo mundo cujo o maior salário seja 15.000. Executamos isso aqui. Ele pegou aqui, ó, o maior salário dessa categoria, desse cargo aqui é 17 e o maior desse daqui é 24. Eu acredito que tenha ficado claro aqui como é que você usa o where, tá? Que o where é para o select e o have é para group. Se ficou em alguma dúvida aqui relacionado a isso, pode mandar aí nos comentários que a gente tenta solucionar da melhor forma possível, já que aqui foi bem complicadinho, deu alguns erros, né? Deram alguns erros, então possa ser que tenha confundido um pouco. Mas vamos mostrar aqui agora outras funções que a gente tem no próprio Oracle, tá? Que eu não mostrei. Eu mostrei a max, eu mostrei a min, eu mostrei a sum, que é para somar, mostrei a count e eu não mostrei a média, que é a VG. Então a média aqui, ó, do salário de todos os meus colaboradores, ela é de 6.438 e 46, tarararará, muitas casas decimais aqui. Apenas perdão. Apenas aqui do Job ID, a minha média ela é 5.260. Então eu posso fazer aqui uma média também agrupada por setor.
Usando já ainda o group, eu posso fazer aqui, ó, job ID, tá? Eu vou tirar esse where, eu vou colocar aqui um group by job ID. Pronto. Colocando isso aqui, eu vou ter a média do salário de todos os meus setores. Então, o itprog é 5.260. Se a gente executar isso daqui, eu vou colocar até aqui o resultado dele, que é para a gente fazer a prova matemática, né? 5.260. Então, se a gente executar isso daqui, a gente vai fazer agora aqui um cálculo matemático, tá? A gente vai fazer um sum salary. Deixar aqui só o job ID. E quando executar isso daqui, a soma de todos... Opa! Deixa eu tirar isso daqui. Usar só o som. A soma de todo mundo dá 26.300. Ok? E agora eu vou pegar a quantidade de informações que tem. Então, count. Eu tenho 5 funcionários. Então vamos abrir aqui a nossa calculadora. O Windows vai nos ajudar nessa. Então a gente vai fazer aqui, ó, 26.300 dividido por 5. A gente vai ter 5.260. Ou seja, o nosso cálculo de média, ele está batendo com a soma dividido pela quantidade. Ok? Dá 5.260. Então tudo certinho aqui. Eu espero que tenha ajudado. Como eu já falei, qualquer dúvida pode mandar nos comentários que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Valeu, fui.